Se você abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, então, uma vez diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só que interessante essa pressão. Tiago aqui então, ele diz algo que para nós pode parecer ilógico e atípico. Ele diz: tende alegria por passardes por várias provações. E aliás, eu creio que isso é exatamente aquele momento de medo e alegria quando alguém, não sei aqui quem já teve a oportunidade de fazer a apresentação da monografia, né? Aqueles que estiveram na faculdade, a apresentação do TCC, trabalho de conclusão de curso. E é interessante que essa expressão TCC, trabalho de conclusão de curso, ela tem uma alegria e um medo envolvidos. Alegria, porque é a conclusão de curso. Ufa, acabou. Posso ir para a próxima fase. Mas o medo é que é uma prova. Quando alguém se depara diante talvez de um TCC na faculdade, seu coração pode estar animado e preocupado ao mesmo tempo. Preocupado porque e se eu for reprovado? Eu vou ter que fazer de novo. Estava tão próximo de eu poder passar para a próxima fase. Mas animado porque finalmente eu posso avançar. Para alguns, se possível fosse, gostariam até de antecipar o TCC, porque eu quero passar logo por essa fase o quanto antes. Eu me lembro que a minha mãe sempre me dizia, quando passava por uma dificuldade, ela sempre disse assim para mim: aprende rápido para passar logo. Porque às vezes você quer demorar tanto para aprender que vai ficar aqui, ó, patinando. E aqui nesse versículo, Tiago disse, tendo em vista isso, tendo em vista esse contexto, ele disse assim: irmãos, pensem assim, tenho alegria quando chegar uma aprovação. Por que eu teria alegria? Porque imagine só, quando você se deparar com uma aprovação, eu gostaria que você agora mudasse a sua mente, dizendo: que droga, mais uma aprovação, mais uma dificuldade, ai que vida difícil. Mas quando chegar uma aprovação na nossa vida, o que o Senhor aqui está nos dizendo é: yes, finalmente uma oportunidade para eu avançar. Porque sem provações, não tem como ter aprovações. E aqui o Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, vamos ver se a sua fé está firme mesmo, a provação da vossa fé, mas tem uma palavra aqui, presta atenção aqui, a provação da vossa fé, vírgula, essa é a chave, uma vez confirmada, significa, se você for aprovado. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, aprovado, ela vai produzir perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, e se tendo ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Versículo 12, aí mesmo de Tiago, capítulo 1, também ele continua o assunto dizendo assim: bem-aventurado, feliz, vai bem, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido, eu não estou dizendo para você que provação para todo mundo vai ser bom, é bom para quem for aprovado, porque para quem for reprovado, vai ter que ficar passando de novo. Mas aqui o Senhor está dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o prêmio, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Dito isso, voltamos lá em Gênesis capítulo 22, versículo 3.
Levantou-se, pois, Abraão, depois de ouvir o que o Senhor chamou ele, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Caminham um dia, eles caminham 2 dias, longe, caminham 3 dias, muito assunto no meio do caminho, um momento em que o filho está ali e ele não conta para o filho o que vai acontecer. Ele não conta para os servos o que vai acontecer, porque às vezes, irmãos, aprenda isso, a prova de Deus é sobre você, não sobre seu filho, não sobre seu marido, nem sobre sua esposa. Às vezes Deus está fazendo uma prova sobre sua vida, você não precisa ficar compartilhando, porque são coisas que às vezes ninguém está entendendo. Aqui provavelmente Sara não entenderia, aqui provavelmente os servos não entenderiam. Aqui Deus estava tratando exatamente com Abraão. E durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, eles caminham rumo à terra de Moriá. 91 quilômetros aproximadamente. Uma média de 30 quilômetros de caminhada por dia. Versículo 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos, eu acho essa uma parte sensacional: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Mas ele não estava indo matar o menino? Olha que coração de fé. Ele disse, a gente vai lá adorar, daqui a pouco a gente volta. Mas ele não conta que ele está indo lá para sacrificar Isaque, e nem conta para Isaque. Abraão tinha tanta fé no amor, na graça, na benevolência, que ele dizia, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou dar a facada de segurinho, mas eu não sei o que vai acontecer depois, mas uma coisa eu sei, Deus tem uma promessa, eu vou voltar. E ele tem algo além aqui. Ele diz, nós iremos lá para o quê? Adorar. Presta atenção nisso. O momento da prova não é um momento de dor, é um momento de adoração. É o momento em que o Senhor quer ser colocado no ápice. A obediência nunca é momento de sofrimento, é momento de adoração. E Abraão, quando chega no momento do ápice da prova dele, porque até agora ele poderia dizer não, até agora ele poderia se esquivar. Eu disse para vocês a letra dessa música, o que acho tão válida, e uma parte dela diz assim, quando dizer não é opção, e a fé te pede o sim, quando é preciso enfrentar, a alma quer fugir. Às vezes é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ou ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Exatamente nesse momento, Abraão foi, eu acho tão precioso, porque Deus deu 3 dias para Abraão pensar. Às vezes a prova que o Senhor dá, o Senhor ainda deixa você meditar, porque Abraão saiu em obediência. Quantos de nós não saímos obedientes ao Senhor, mas regredimos no meio do caminho? O Senhor então dá 1 dia, 2 dias, ter certeza, Abraão? 3 dias. Abraão com certeza pensou muito nesses dias. Abraão dormiu perto do seu filho, e Deus não disse o que aconteceria, apenas disse, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, leva-o à terra de Moriá, e oferece um holocausto em um dos montes que eu te direi. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Para um pouquinho aqui. E aqui nós começamos a ter uma preciosa revelação de algo que aconteceria a nosso favor 3.000 anos depois. Se você voltar comigo rapidamente em Hebreus capítulo 11, nós já voltamos aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 19 diz sobre Abraão e Isaque:
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Agora eu quero que você pare essa palavra, presta atenção agora, vírgula. De onde também, pega essa palavra aqui para mim, o que diz aqui? Figuradamente o recobrou. Essa palavra nos mostra uma realidade. Diz assim, toda vez que a Bíblia fala figuradamente, significa aquilo de fato aconteceu, mas tinha uma realidade maior para ser apresentada. Aquilo era uma figura de algo maior que Deus queria realizar. Aquilo era uma sombra de algo maior que Deus queria revelar. Por isso aqui a Bíblia diz, o que Abraão fez, e quando Isaac volta, a Bíblia diz isso, figuradamente queria apresentar algo. O que queria ser apresentado? Nesse dia, eles agora vão para Jerusalém. E indo em caminho de Jerusalém, quando eles chegam em Jerusalém, ainda que cidade essa não chamava Jerusalém nesses dias, o Senhor então ali aponta para Abraão, exatamente naquele monte você vai oferecer Isaque em sacrifício. E quando eles vão em direção ao monte, agora nós temos uma figura linda aqui. Abraão pega a lenha, o madeiro, e diz, Isaque, é você que tem que carregar. E coloca sobre Isaque o madeiro. A lenha coloca sobre Isaque. Numa figura, figuradamente, numa figura, exatamente o que aconteceu quando Cristo subiu em direção a esse monte também. Essa figura em que Cristo levou a cruz, eu não lembro se você se lembra, mas foi exatamente Cristo que carrega a sua cruz por aquele caminho em direção ao monte. É exatamente sobre as suas costas que o madeiro é carregado. Mas a Bíblia diz que o pai, Abraão, não leva a cruz, mas sobre a sua mão ele tem o fogo e o elemento final, o cutelo. O elemento de morte, o elemento de ira, o elemento de destruição, o elemento de finalização do sacrifício, não ficou na mão do filho. O elemento de finalização do sacrifício ficou na mão de quem? Do pai. Em Isaías, você conhece essa palavra? Em Isaías capítulo 53, versículo 10 a 11, o profeta Isaías recebe uma revelação de Deus sobre como seria a morte de Cristo. E ele diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Um pouco mais antes de Isaías, a Bíblia diz, e você se lembra, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós o reputávamos por quê? Aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nesse dia em que Deus faz essa figura em Abraão e Isaque, Isaque vai em direção, quando eles chegam no lugar, não é todo o caminho, quando eles chegam em Jerusalém, Deus diz, é aquele monte. Então agora, daqui até aquele monte, Isaque, na figura de Cristo, começa então a carregar o madeiro, a cruz. E ele vai até em direção ao monte, carregando esse madeiro. E o pai, ao seu lado, nunca o abandonando, nunca o desamparando, nunca o deixando só. E o filho ali sabendo, vai junto com ele, mas levando o fogo e o cutelo. Abraão então seria aquele que finalizaria a obra. Abraão seria aquele que concluiria o sacrifício. Isaque carregaria o madeiro. O texto continua dizendo, versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão,
Seu pai. Meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão não havia dito para ele o que aconteceria. E ele de repente diz: pai, cadê o cordeiro? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam juntos. E de fato, irmãos, Deus proveu para si. Você lembra muito bem a respeito daquelas palavras altissonantes de João o Batista, ao ver Jesus, e dizer para todos que estavam ao redor dele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que Deus então preparou. Há 3.000 anos, Abraão disse que Deus proveria para si um Cordeiro, e o verdadeiro Cordeiro, Deus acabou de anunciar. Eles então agora caminham, mesmo Isaque não entendendo, eles caminham. E mais uma vez a Bíblia diz que seguiam ambos juntos, porque o pai sempre esteve com o filho. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, e de repente, a Bíblia diz que então ele amarra Isaque, seu filho, e o deita no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou então o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Vamos parar um pouco aqui. Caminhando um pouquinho para os nossos dias, olha que tem uma expressão aqui que eu gosto muito, irmãos, que diz assim: agora sei que temes a Deus. E quando eu li essa primeira coisa, eu pensei o seguinte: como agora sei? Deus não me conhece meu coração? Deus sabe todas as coisas, precisou fazer tudo isso para conhecer o coração de Abraão? Pensei eu naquele momento. Deus, tu conhece meu coração melhor do que eu. Já diz as Escrituras que o Senhor me sonda. O salmista disse: tu sondas-me e me conhece, sabes o meu andar e o meu deitar, de longe conhece os meus pensamentos. Tanto que o salmista continua dizendo: vê se há em mim algum coração mau, e guia-me pelo caminho eterno. Mas aqui, de repente, parece que o Senhor faz uma palavra e diz: agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E nós aprendemos algo aqui, irmãos. Na verdade, as provas de Deus nas nossas vidas, eu não creio que são para Deus. As provas de Deus na nossa vida são testemunho para nós e para o nosso próximo. É verdade que mesmo que eu durma e não acorde, o Senhor me conhece. Aliás, a Bíblia diz para nada julgarmos antes do tempo, até quando venha o Senhor, o qual manifestará os desígnios dos corações, manifestará o que estava oculto em trevas, e então dará a cada um a recompensa. O Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe o que é no meu coração, mas por muitas vezes no teu também, o Senhor quer que você também saiba o que há no teu coração. Porque às vezes, irmãos, assim como aconteceu com a lei, nós só sabemos o que há nos nossos corações quando nós agimos em relação a isso. Quando o povo recebeu a lei de Deus, a primeira coisa que eles disseram foi o quê? Tudo que o Senhor tem dito faremos. Sussa, tranquilo. E de repente, eles começam a falar: opa, adulterei. Opa, cobicei. Opa, desonrei meus pais.
coisas que na lei de Deus diziam que eu não deveria fazer, e eu disse para Deus que eu não faria. E então a Bíblia disse que eles começaram então a descobrir o que já havia dentro deles. Às vezes achamos diante de Deus que somos tão firmes e tão fortes, até que Deus manda uma provação para mostrar como estamos dependentes dEle. Quantos de nós achávamos, talvez, dos irmãos, quantos de nós achamos que uma área da nossa vida, talvez o nosso casamento, talvez o relacionamento com os nossos filhos, era ou é inabalável, firme, mas de repente, como disse a palavra, vem o vento, vem a tempestade e descobrimos que não estava edificado na rocha, mas estava edificado na areia. Porque até o momento da provação, aprenda isso, as duas casas, no exemplo dado por Jesus, são exatamente idênticas. Porque o fundamento só é revelado na tempestade. Não há revelação de fundamento, não há revelação do que há oculto, não há revelação do que há debaixo, enquanto a tempestade não vem. Mas é na tempestade que se revela qual é o fundamento. É rocha ou é areia? Porque fora, externamente, as duas casas são belas. Fora, externamente, as duas casas estão firmes. Fora, externamente, as duas casas estão bem colocadas. Mas quando a tempestade, a mesma tempestade, vem sobre ambas, a que está na rocha, a Bíblia diz, ela não cai. Mas a que está sobre a areia, ela diz, ela cai e grande é a sua queda. Às vezes, irmãos, achamos que os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, os nossos empregos, a nossa fidelidade a Deus, é firme, é forte. Mas Deus precisa permitir provações, tempestades, para exatamente nelas nós termos a convicção se estavam mesmo ou não tão firmes assim. Existem pessoas que às vezes achavam que o casamento estava inabalável. Quando veio a tempestade, opa, estava na areia e não na rocha. Às vezes tem pessoas que acham que a educação que estavam dando a seus filhos estava inabalável. Quando veio a tempestade, nossa, era na areia, não era na rocha. Alguns achavam que a firmeza na administração das finanças, a firmeza nos seus negócios, a sua honestidade, o seu respeito, a sua veracidade, estavam inabaláveis. Quando veio a tempestade, nossa, não achei que estava tão inabalável. E aqui, Deus mostra que a tempestade, as provações, são exatamente para mostrar onde está uma firmeza dos nossos corações, como testemunho, sim, mas também para nós mesmos. Como você saberia se você estava ou não firme? Quantos de nós não percebemos a nossa fragilidade exatamente quando a provação veio? Nós achávamos que éramos tão firmes, nós achávamos que éramos tão inabaláveis, nós achávamos que éramos tão fortes, e de repente quando veio a provação, nós falamos, como precisamos do Senhor. Como me enganei. O próprio apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Deus precisou enviar nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, usando a expressão que ele mesmo usou, porque ele achou que ele estava tão firme, mas de repente, ele recebeu revelações tão grandiosas, que seu coração começou a se orgulhar. Continuemos. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, aleluia, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. O carneiro sempre estava ali. Irmãos, olha isso. Eu disse que Deus é um Deus tão gracioso e amoroso, que a prova não é para a destruição, mas para a vida. E o escape, a vitória, a recompensa, ela está próxima. Deus apenas espera nós finalizarmos a prova para nos mostrar.
Abraão estava ali sacrificando seu filho e não se atentando de que não a 2 quilômetros de distância, não se atentando de que não a 3 montes de distância, mas exatamente atrás dele tinha um cordeiro preso, um carneiro preso. E ele não viu o carneiro, ele não se atentou no carneiro, mas de repente, quando ele recebe a vitória da provação, ele simplesmente abre os olhos, olha e diz: estava sempre aqui. E assim como Cristo, assim como esse carneiro tomou o lugar de Isaac, assim também Cristo toma o nosso lugar. Versículo 14. Pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E aqui, Abraão agora recebe a recompensa, o direito de passar pela próxima fase. Irmãos, ele então volta para sua casa e juntos vão para Berseba, onde fixam residência. Vimos nessa manhã que quando Deus permite que passemos por etapas da vida, às vezes muito vitoriosas, em algum momento, para avançarmos para a próxima, Deus enviará no nosso casamento, na nossa família, no nosso relacionamento com Ele, na igreja, provas. Provas essas que só serão vencidas se nela estiver 2 coisas: a fé e o amor. A fé e o amor. Vimos aqui que Abraão passou por momentos difíceis, mas foi exatamente a confiança no Senhor que fez com que o seu coração se tornasse inabalável. Vimos nessa manhã de que na vida de Abraão, Deus utilizou um testemunho dele para nos revelar o que Cristo um dia faria por nós e fez. E assim como Deus deu o nome para aquele monte, de um monte de Deus proverá, 3.000 anos depois, Deus proveu o cordeiro para o holocausto, naquele monte, em meu e em seu lugar. Eu espero que você, nessa manhã, possa olhar para as situações que Deus tem acontecido na sua vida, que às vezes são muito individuais na vida de cada um aqui, mas compreendendo essas palavras, elas possam gerar vida em você, e quando você se deparar, e eu me deparar, com situações de provação, que elas não sejam desesperadoras, mas elas sejam vistas como pérolas que Deus tem dado para avançarmos para a próxima etapa. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Nós te louvamos pela palavra que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos pelo seu amor e pela sua graça. Nós te louvamos porque o Senhor não nos desampara. E o Senhor mais uma vez tem nos mostrado isso nessa manhã. Ao olharmos histórias que o Senhor deixou para nós, elas nos enchem de esperança, Pai. Esperança de que o Senhor sempre está conosco. Nós o amamos e clamamos que o Senhor venha fortalecer-nos individualmente, a cada um, nas provas, nas provações que o Senhor tem trazido em nossas vidas, não para nos gerar morte, mas vida. Eu louvo a Ti, Pai, por essa palavra e pela vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus.